era antes de ter cometido o pecado. Caso contrário, Deus teria falhado em sua obra redentora. Alguém poderia dizer: e quanto a 1 João 1,6, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ele está falando de uma comunhão quebrada. Se um homem diz que tem comunhão com o Pai, quando na verdade está vivendo sob condenação, está contando uma mentira. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todo homem que está vivendo uma comunhão quebrada está andando em trevas, como diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos quando estamos vivendo fora da comunhão, estamos dizendo uma inverdade. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Efésios 2,10 diz: somos feitura sua. Ele não somente nos fez novas criações, mas Ele nos fez justos. Está em Romanos 3,26, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso declara que Ele se tornou a justiça do homem que tem fé em Jesus como Salvador. Se Deus se tornou nossa justiça, temos uma posição legal aceitável em sua presença. Em 1 Coríntios 1,30 nos diz que Ele foi feito para nós justiça. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Assim temos Deus como nossa justiça e Jesus como nossa justiça. Romanos 4,25 diz: Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou porque nós fomos encontrados justos diante dele. Tradução nossa. Romanos 5,1 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não somente se torna a nossa justiça, mas agora também nos torna a sua justiça, por meio de um novo nascimento, uma recriação. Estamos diante dele reconciliados, sem condenação e em comunhão com ele. Se a Bíblia significa alguma coisa, significa exatamente o que diz. O crente tem o direito legal de estar na presença do Pai, isento de condenação. Se ele pode fazer isto, então agir sobre a palavra é possível. Se é possível agir sobre a palavra, tudo o que nos pertence em Cristo se torna imediatamente disponível. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, deixou atrás de si um Satanás eternamente derrotado. Sempre pense sobre Satanás como aquele que foi eternamente derrotado. Capítulo 11. O problema da doença. Este é o ministério espiritual de Jesus, que começou na cruz. Isaías 53, do 3 ao 5 diz: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os discípulos não podiam vê-lo quando olhavam para um homem da Galileia, ali coroado de espinhos. Nessa oportunidade, ele estava levando nossas doenças e enfermidades.
O versículo 10 diz: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele o tornou pecado com os nossos pecados, e enfermo com as nossas enfermidades. Isaías 52:14 diz: Sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de outro qualquer. Estava tão desfigurada que ele não se parecia mais com o homem. Isto não se refere a seu corpo físico. Deus não podia olhar para sua alma. Deus fez sua alma uma oferta pelo pecado. Ele estava aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi Deus que colocou nossas doenças sobre ele. Ele foi ferido pela justiça porque era nosso substituto. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esses não eram os vergões do açoite sobre as suas costas, causados pelo executor romano, mas aqueles que Deus colocou sobre ele, junto com as nossas doenças, quando ele foi julgado e banido em nosso lugar. Está escrito em Mateus 8,17: Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nossas enfermidades incluem as nossas pequenas idiosincrasias mentais, as coisas que nos tornaram desagradáveis e enfadonhos às pessoas. Essas basicamente são enfermidades da mente. Ele levou todas, e o que ele levou não precisamos carregar. O que ele levou sobre si mesmo não precisamos sofrer. Chegamos a crer que é tão errado um crente carregar sua enfermidade, tendo Jesus já a levado, como é carregar seus pecados quando Cristo já os levou. Não temos nenhum direito de viver no pecado e manter estes hábitos odiosos que transformam a vida em maldição, porque Cristo os levou. Seria errado ele os ter levado se nós os levarmos também. Seria errado termos enfermidades e doenças em nossos corpos quando Deus colocou essas doenças sobre Jesus. Ele ficou doente com as nossas doenças para que pudéssemos ser curados. Ele não conheceu nenhuma doença até que foi feito enfermar com as nossas doenças. O objetivo dele levar o pecado era o de tornar justos aqueles que creem nele. O objetivo de Cristo levar a doença era de restaurar aqueles que creem nele como aquele que levou a doença. O fato de Cristo ter levado o pecado tornou a justiça algo certo para a nova criação. O fato de Cristo ter levado a doença tornou a cura algo certo para a nova criação. Ele tomou nossos pecados e nos tornou justos. Ele tomou nossas doenças e nos restaurou. Ele tomou nossas enfermidades e nos deu sua força. Ele trocou nossa fraqueza por sua força, nossas falhas por seu sucesso. Doença não é da vontade do Pai. Entendemos que a doença é um caso de quebra da comunhão com o céu. A doença é dor, é fraqueza, é perda da capacidade de abençoar e de ajudar. Ela torna escravas as pessoas que cuidam dos enfermos. Os entes queridos que estão de pé, dia e noite, trabalhando com os enfermos, são roubados da alegria e do descanso. A enfermidade não vem do amor. Deus é amor. A doença é uma ladra. Ela rouba a saúde, rouba a felicidade, rouba o dinheiro que precisamos para outras coisas. A doença é um inimigo. Olhe para o que ela roubou daquele paciente de tuberculose. Ela veio sobre ele no meio da mocidade, tornou-o um fardo para sua família, encheu-o com ansiedade e dúvida, medo e dor. Ela o roubou de sua fé. Veja o que a doença fez para aquela mulher. Ela a roubou de sua beleza, de sua alegria e amor. Ela não mais pode cumprir o seu papel de mãe ou de esposa. Tudo isso veio do diabo. Jesus disse em Lucas 13, do 1 ao 17, que a doença é de Satanás. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada,
e não podia de modo algum endireitar-se. No final ele diz: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Ela estava presa por Satanás. Atos 10:38 nos conta que Jesus andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Do começo até o fim do ministério público de Jesus, ele combateu contra Satanás. Sua batalha não era contra os homens, mas inteiramente contra os demônios que habitavam nos homens. Foi o diabo que usou o sumo sacerdócio para provocar a contenda que finalmente pregou Jesus na cruz. Não diga a ninguém que a doença é a vontade do amor. Ela é a vontade do ódio, é a vontade de Satanás. Se a doença fosse a vontade do amor, o amor se transformaria em ódio. Se a doença fosse a vontade de Deus, o céu ficaria cheio de doenças e enfermidades. Jesus era a vontade expressa do Pai. Ele andava curando os enfermos. A doença e a enfermidade nunca são da vontade do Pai. Crer que são é ser iludido pelo adversário. Se a cura não estivesse no plano da redenção, não estaria no capítulo que fala da substituição, Isaías 53. Se a cura não estivesse na redenção, o Pai não a teria ensinado na sua palavra. Jesus curou todos os que vieram até ele, judeus e gentios, juntamente. Ele estava executando a vontade do Pai. Ele era a vontade do Pai. Capítulo 12. Sendo restaurado em Cristo. Não importa a partir de qual ângulo você olha o cristianismo, ele é um milagre. E o milagre mais admirável é a nova criação. Nunca poderemos chegar ao seu âmago, pois permanecemos de fora dela, como espectadores, olhando para ela a partir de seus vários ângulos. O homem se torna uma nova criação, recebendo a própria vida e natureza de Deus. Considere os seguintes versículos